vocês? Eu espero que sim. Hoje eu e meu amigo Lucas, a gente veio aqui no Recanto da Oma visitar esse lugar, mostrar um pouquinho da história para vocês, mostrar também um pouquinho do ambiente. Recanto da Oma, ele fica localizado em Doutor Pedrinho, no estado de Santa Catarina. O recanto está localizado a uns 20 minutos do centro de Doutor Pedrinho. É um lugar para sua família, para os seus amigos, é um lugar para se sentir na casa da sua Oma e do seu Opa. Tudo bom, que bonitinho. Eu quero um coelho agora. Sério? Eu sou Roseli Winkler de Séculos. A nossa família é uma família de agricultores e há 18 anos atrás a gente decidiu trabalhar com turismo rural para aumentar a renda da família, né? E muito gratificante lidar com pessoas. A gente uniu o útil ao agradável, a gente gosta muito de cozinhar, né? E a gente faz tudo com amor. E aí entre 1927 e 28, mais ou menos essa data, não sei exatamente, se iniciou uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos, inclusive com a quebra das bolsas americanas, né? E essa crise se esparramou pelo mundo inteiro. Em 1930, a Alemanha tinha 6 milhões de desempregados. Desses 6 milhões, 2 milhões eram jovens de 18 a 22 anos que tinham um ideal, um projeto de vida, mas não tinham trabalho para realizá-lo. Aí um jovem padre chamado capelão Johann Spy, ele já estava trazendo jovens da Alemanha e instalando aqui em comunidades aqui no Brasil. E por volta de 1930 ele queria instalar uma comunidade lá em Torres. E a Alemanha era para construir uma estrada férrea de Torres até o porto de Porto Alegre. E a ideia era instalar esses jovens em suas comunidades que produzissem produtos agrícolas e escoar pela estrada férrea e exportar para a Alemanha. Mas devido às fortes burocracias da época e a crise econômica, a Alemanha não conseguiu construir essa estrada férrea e caiu por terra no primeiro momento desse jovem padre capelão Johann Spy instalar essa comunidade lá. E esse padre saiu procurando novas terras para comprar. Ele chegou a ir até o Uruguai, mas o preço das terras estavam caríssimas. E aí, conversando com um, com outro, ele ficou sabendo que mais ou menos 55 quilômetros de Blumenau e Indaial haviam terras à venda. E lá veio esse jovem padre capelão Johann Spy para o Vale do Itajaí, exatamente aqui entre essas montanhas, no Ribeirão Lima, né? Aqui em Doutor Pedrinho. Só que naquela época ainda não era Doutor Pedrinho, não existia Benedito Novo, nem Ascurra, nem Rodeio. Tudo pertencia a Timbó. Então no dia 17 de julho de 1932, nasce a comunidade Raima Timbó aqui no Ribeirão Lima. Esse foi o nome escolhido por 200 jovens e o padre. E escolheram Heimat porque em alemão Heimat quer dizer terra natal, a terra que a gente tem no coração e não se esquece. E Timbó porque toda essa região pertencia a Timbó. Então, no dia 17 de julho de 1932, chegam os primeiros 17 jovens. Eles chegaram à noite. E relata o diário do capelão Baile, escrito em alemão, que quando esses jovens chegaram,
Diante deles estava a nova terra, a nova esperança e o novo lar deles. E conta também que as montanhas estavam pintadas de prateado, porque era uma noite gelada e de lua cheia. E esses primeiros jovens jantaram e dormiram ao relento, ao redor da fogueira, porque o casarão que ia abrigar eles por 2 anos não estava pronto ainda. Só metade coberto com telhas de madeira. Esses jovens, eles tinham que ser solteiros, porque trazer mulher e criança era como se fosse levar para a guerra, porque era uma terra desconhecida e uma floresta a ser desbravada. Eles tinham que trazer 1.500 marcos, que era o dinheiro da época na Alemanha, para aplicar na comunidade, para ajudar na subsistência desses jovens. E tinham que trabalhar 2 anos para conquistar a sua terra, o seu lote de 25 hectares, uma pequena casa de madeira construída por eles e uma pequena plantação. E meu avô, Franz Lingnau, foi um desses jovens, o pai da minha mãe. Ele chegou na 3ª leva de alemães em maio de 1933. Ele trabalhou 2 anos e conquistou essas terras onde nós estamos morando. Quem chegava primeiro ganhava os lotes mais perto do centro. Tem a Igreja Cristo Rei do Ribeirão Lima. Ali era o centro da comunidade Heimat Timbó. Essa igreja, toda a estrutura, os bancos, armários, altar, foi toda construída por esses jovens. A madeira toda retirada dessas montanhas e beneficiada nas 2 serrarias existentes na comunidade. Na frente da igreja tem uma cruz e um desenho de um triângulo virado ao contrário. Esse foi o símbolo escolhido pelo padre Capelão Baile, esses 200 jovens, para ser o símbolo da comunidade. E escolheram a cruz porque só a fé ia segurar 200 jovens longe da sua terra natal, né? E para ajudar também a enfrentar as dificuldades, porque não foi fácil instalar a comunidade. E o triângulo virado ao contrário, um símbolo da pá, do esforço, do suor do rosto. E os primeiros jovens que chegavam mais antes ganhavam os lotes, conquistavam os lotes mais perto. E os que vinham depois ganhavam mais longe. E o meu opa, meu avô, pai da minha mãe, ele caminhava 5 quilômetros para conquistar esse lote onde nós moramos hoje. E mal sabia ele que, devido às dificuldades tudo, ele estava conquistando um dos lotes mais bonitos. E que um dia a filha mais velha dele, junto com o genro, 2 netos, 3 bisnetos e hoje 4 tataranetos, iriam trabalhar com turismo rural e e receber pessoas, né, para passar o dia aqui. E meu avô, ele trabalhou 2 anos. Quando os jovens trabalhavam os 2 anos, eles ganhavam o direito de sair da comunidade, junto com o coral existente na mesma. Eles faziam apresentações de cantos em alemão, ajudando a ganhar um dinheiro para ajudar no sustento da família. E quando esses jovens trabalhavam os 2 anos, eles ganhavam o direito de ir junto com o coral, eram chamadas viagens de namoro. Eu fiquei sabendo até de um senhor que veio aqui passar o dia conosco, um senhor de idade, que o fundador de Blumenau, Herr Blumenau, tinha uma caderneta onde ele marcava os nomes dos moços e das moças e quem ia dançar com quem. E numa dessas viagens do coral existente aqui na comunidade Heimat Timbó, ao sul de Forquilinha, ao sul de Santa Catarina, na cidade de Forquilinha, né? O meu vô, meu opa, conheceu a minha oma Emma, que era filha de alemães e já nascida aqui no Brasil. E houve 6 casamentos de rapazes daqui com 6 moças de lá. E meu avô e minha avó se casaram e tiveram 15 filhos aqui nessas terras. E a minha mãe, ela foi a mais velha desses 15 filhos.
Antigamente as famílias eram numerosas, era sinal de prosperidade, porque desde o pai, da mãe, do filho mais velho até o filho mais novo, todos trabalhavam para a prosperidade da família, independente de idade, todos ajudavam. E minha mãe, ela já ajudava, começou a ajudar o meu opa com 6, 7 anos. Ela já ia no mato com meu avô para ser a direção da Serra de Dois. Sabe aquele serrotão que um puxa e o outro empurra? Para derrubar madeira para o sustento da família. Com 12 anos, a minha mãe Walburga Winkler, já que ela ganhou o sobrenome do meu pai, que era Walburga Lingnau, ela foi pagar uma vaca para o meu avô, prestando trabalhos na família de Teodoro Cosman em Benedito, que era uma família que vivia da venda de leite e de vacas leiteiras. E meu opa e minha oma negociaram uma vaca, só que não tinham dinheiro para pagar essa vaca. Aí minha mãe foi prestar serviço para poder pagar essa vaca. E aí vem por que a gente escolheu o nome Recanto da Oma. A gente quis homenagear a minha oma Emma Lingnau, que desde cedo, junto com o seu marido, há 80 e poucos anos atrás, começou a tirar sustento dessas terras para 15 filhos. Se comia o que plantava e colhia. E homenagear a minha oma, a minha mãe, porque desde pequena, com 6, 7 anos, sendo a mais velha de 15 filhos, sempre envolvendo no trabalho e na prosperidade da família. E aí por isso a gente escolheu o nome Recanto da Oma, Recanto da Avó, Recanto da Nona, para que, como é que se diz, homenagear o esforço de duas mulheres, né, na prosperidade dessa propriedade. E o segundo intuito que a gente teve em escolher esse nome, quando a família se sentou há 18 anos atrás e decidiu trabalhar com turismo, é que todas as pessoas que passem por aqui se sintam na casa da oma, na casa da avó, na casa da nona e que comam o tempero da comida da oma. Há 18 anos atrás, quando a gente escolheu esse nome, eu não era oma ainda. E eu tenho 3 filhos, o Ronald, a Daniela e a Gabriela. O Ronald, ele está junto com se casou, está com a Rosiane em Camboriú. O fio de cabelo de mulher puxa mais que 4 cavalos na carroça. E ela, com o fio dela, conseguiu puxar o Ronald para Camboriú. Aí eu tenho a Daniela, que é casada com o Eugênio. Eles moram em Doutor Pedrinho, ele trabalha na Cole, né, na fábrica de papéis. Eles têm a pequena Sofia. E aí eu tenho a Gabriela, que ela tem 3 filhos. Ela mora aqui do lado da minha casa, aqui. Ela mora aqui no sítio. E quando ela começou a namorar, o meu genro veio assumir o compromisso mais sério com ela. Já veio trazendo a minha primeira neta, que o primeiro casamento dele não deu certo. Na época ela tinha 5 anos. O nome dela é Raíssa. Hoje ela tem 16 anos. E o mais engraçado foi que quando ele foi ficar noivo da minha filha, ele disse que só era para ser uma gravidez, né? Porque ele já tinha a filha do primeiro casamento. Só que ele esqueceu que acima de nós existe um ser maior. Ele dá a vida para nós e também sabe quando tirá-la. E gosta de dar uma pegadinha em quem acha e pode tudo. Minha filha ficou grávida, ele só queria uma gravidez. E veio gêmeos, veio um casalzinho nessa gravidez. O Iago e a Yasmin, que hoje já tem 8 anos. Então, nesses 18 anos, eu ganhei 4 netos. Sou oma. Mas só que Recanto da Oma é para homenagear minha oma e minha mãe. Eu ainda estou escrevendo a minha história ainda. Então o dia que Deus apagar a chama da minha vida, haverá uma outra pessoa contando a história do Recanto da Oma e haverá uma terceira oma. E aí o nosso trabalho é feito com muito amor, que é esse o segredo de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz com amor é sucesso. Então, eu peço a todos, né, que o dia que quiserem passar um dia na área rural,
e conhecer as nossas cachoeiras, a nossa comida, que venham no Recanto da Oma e serão recebidos com muito amor, como se estivessem na sua casa, da sua avó, da sua nona.